Boa noite, graça e paz. Agora sim, né? O principal, acho que o Senhor já operou aqui, a oração que nós fizemos aqui nesse momento. E como o pastor falou, alguns amigos, alguns irmãos que nós estamos orando nas urnas ali, o Senhor já está operando na vida dessas pessoas, desses amigos queridos. O Senhor trabalhou de manhã, hoje de manhã veio alguns colegas aqui do trabalho também para celebrar juntamente com a gente, pessoas que estão com os nomes dessas urnas e que nós estamos orando. E eu falava para um dos colegas, a nossa meta é ganhar todo o setor para Jesus, e depois vai para a empresa, e assim vai indo, porque nós cremos e pela fé. Não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com as nossas qualidades, mas é pela fé que nós lançamos a rede. Nós estamos em uma estação de lançar a rede. O Senhor tem nos ensinado a não sonhar somente os nossos sonhos, mas sonhar com pessoas, sonhar com vidas, porque é isto que vai povoar o céu. Todo o resto, irmão, o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas, eu creio. Eu creio que o Senhor vai acrescentar mais do que nós precisamos. E nós vamos ser um instrumento de Deus na vida para abençoar muitas pessoas. E é interessante que o Senhor Jesus nos chamou para isso. A Bíblia diz que os que crerem, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Você não precisa de nenhum talento diferenciado. Você não precisa de nenhum dom diferenciado. Você não precisa de um púlpito. Você não precisa de um cargo para abençoar a vida de uma pessoa. Você não precisa nem cantar bem, nem orar bem, nem tocar bem, nem falar bem. Você não precisa de uma boa dicção. Você precisa ter fé e você precisa ter amor no coração que o Espírito Santo já derramou. E se você tiver isso, você vai ser o instrumento de Deus na vida das pessoas por onde você passar. Comece a ouvir um pouquinho as pessoas aonde você estiver, na sua família, no seu trabalho, e pergunta para alguém, está tudo bem com você? E você vai começar a ver a quantidade de situações, de problemas que aparecem, muitos dos quais você pode resolver. Você pode ser um instrumento de Deus somente conversando com uma pessoa. Talvez Deus nunca usou a sua vida para curar um câncer. Talvez Deus nunca usou a sua vida para destapar os ouvidos de alguém que não ouve. Mas talvez o Senhor vai usar você de uma outra forma. Talvez somente o seu carro, você indo buscar alguém, trazendo alguém para a igreja, vai ser um instrumento de Deus para promover uma grande transformação. Eu creio dessa forma. Não há limites para Deus operar, não há limites para Deus agir. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou e o Espírito Santo fez a obra. E se você fazer a sua parte, quer seja plantando, quer seja regando, o Espírito Santo vai fazer a sua obra. Irmãos, eu não me importo se Deus vai usar a minha vida para orar pelos enfermos e eles serem curados. Tem pessoas que eu oro na minha casa e falo, Senhor, faz a obra, não importa quem está sendo visto, não importa qual nome vai ser lembrado. O importante é que as pessoas sejam libertas e que vidas alcancem a Jesus. E o resto é resto, porque isso é o que importa, que as pessoas sejam transformadas na singeleza, na simplicidade do teu chamado, daquilo que Deus te chamou. Gideão não tinha cargo, Gideão não tinha posse, Gideão não era uma grande pessoa, mas Deus foi atrás dele e falou, você é valoroso, para mim você tem valor e eu vou usar você para uma grande obra. Gideão estava atrás do lagar malhando trigo, mas a rainha Esther também da mesma forma, ela estava lá no palácio, e Deus chamou ela. E quando eu olho para essas histórias, irmãos, da Bíblia, eu vejo perseguição, eu vejo calúnia, eu vejo lutas, eu vejo tribulação, eu vejo ameaças, eu vejo tudo. A única coisa que eu não vejo é quando uma pessoa se posicionou em Deus e ela foi derrotada. Porque todo aquele que se posiciona em Deus, ele é mais do que vencedor. Nos tempos da rainha Esther, existe uma sentença para todo o povo judeu, de que eles serão perseguidos, aprisionados, que eles seriam mortos. E nós conhecemos a história que Mardoqueu fala para a rainha Esther, vamos nos posicionar, vamos apregoar um jejum e Deus vai dar o livramento. Às vezes a gente se depara diante dos impossíveis, e quando a gente está diante dos impossíveis, a gente olha para nós, para a nossa capacidade e para a nossa limitação, para os nossos recursos, para a nossa eloquência, para os nossos dons e talentos, e a gente para diante disso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus não mostra que o Senhor tinha compromisso com pessoas eloquentes, mas com pessoas posicionadas. E quando Mardoqueu convida a rainha Esther, e é disso que eu quero falar nesta noite, a mesma mensagem de manhã, mas para duas pessoas, porque da mesma forma que tem Gideão, que está lá escondido,
atrás do lagar, buscando algo, buscando um chamado, buscando algo da parte de Deus. Tinha a rainha Esther, que estava bem posicionada. E o pastor já liberou aqui para as nossas vidas hoje. Ela estava numa condição que ela falou: eu não preciso de cura, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de recursos financeiros, o meu casamento vai bem, a minha vida está boa, existe saúde no meio da minha família. E Mardoqueu falou para ela: não pense que porque hoje você está bem, amanhã você não pode estar tocada. Mas será que não foi para esse tempo que Deus te levantou? E nós como filhos, nós temos esse papel. Se eu estou bem, então eu sou o canal de Deus, por onde eu passar vai haver vida. Pode não ter muita coisa, pode não ter um chamado muito bonito, algo muito especial. Eu posso não ir para as nações, e na verdade nem me importa muitas nações. Mas o ponto é, existe uma pessoa do meu lado, existe uma pessoa do lado da minha casa, existe uma pessoa no meu ambiente de trabalho que precisa de algo. Irmãos, as famílias estão sendo destruídas. E se a igreja não se posicionar, não haverá vitória. Mas a igreja, quando se posiciona, o Senhor faz romper de forma sobrenatural. As pessoas estão enfermas do nosso lado. Na sexta-feira, na vigília, o Espírito Santo me dava a direção de convidar algumas pessoas para estarem aqui no culto hoje. E eu chamei algumas pessoas, e pelo menos 3 vieram. E mais 3 já se comprometeu a vir na próxima semana. Alguns dos que vieram estão num momento bom de vida, estão numa situação boa, e vieram porque querem se aprofundar em Deus, ter um relacionamento. Alguns dos que vieram estão numa situação de enfermidade, de doença, pedindo oração, clamando por socorro. As pessoas estão do nosso lado pedindo socorro. Me ajuda no meu casamento, me ajuda na minha saúde. Meu pai está com depressão, minha mãe está com câncer, minha família tem isso, minha família tem aquilo, socorro. E a Bíblia diz a meu respeito e a seu respeito, que se nós crermos, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Existem águas vivas para fluir do nosso interior, e águas vivas, irmãos, eu falei de manhã e repito, não é místico, é prático. Significa que toda palavra que sair da sua boca vai ser uma palavra de bênção e não de maldição. Vai encorajar, vai animar, vai consolar e vai edificar as pessoas, e não gerar morte na vida de ninguém. Você é um instrumento de Deus para essa realidade. E às vezes você está no seu salão de beleza, fazendo os cabelos, e fazendo a maquiagem de alguém, e fazendo a unha de alguém, e tudo que você precisa fazer ali, é liberar uma palavra, liberar um versículo, dar um conselho, e o Senhor vai operar. Jesus morreu por todos nós, mas Ele teria morrido por cada um de nós, individualmente, se fosse necessário, pelo tanto que Ele nos ama. Talvez o seu grande ministério vai ser abençoar a vida de uma pessoa, que passar pela sua vida e vai ser transformada, e ela nunca mais vai ser a mesma, se você for uma fonte de bênção. Hoje eu estava falando com um irmão, o quanto ele foi um canal de bênção na vida de um menino que partiu para o Senhor hoje. Esteve junto, andou junto, abençoou. Aprove ao Senhor encerrar o chamado dele e levá-lo de volta para casa. Mas enfim, teve um amigo na última hora, teve um amigo nos últimos tempos. As palavras que saírem da sua boca, enquanto filho de Deus, mediante a palavra do Pai, pela fé, vai produzir vida por onde você passar. Não pense que as situações no meio da sua casa, no meio da sua família, situações de calamidade, elas se encerram debaixo de uma sentença, porque mais é o que Deus tem para fazer. Elas não se encerram debaixo de uma sentença. Nós somos, como eu disse aqui, a palavra do Senhor nos diz, João 7,38, que se nós crermos, vai fluir rios de águas vivas do nosso coração. E quando o Senhor fala isso, Ele não coloca nenhuma condição, a única condição que Ele coloca é a fé. Se você crê, isto vai acontecer. Ele não coloca nenhuma outra condição. Mas o inimigo, ele sabendo disso, nós conhecemos a história que o pecado, ele deformou a nossa alma desde o Éden. Então, Ismael, se na minha vida, da minha vida, a partir de mim, emana o poder de Deus, emana o poder de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que alcança as nações, que alcança as pessoas, que alcança as famílias, ele passa por cada um de nós. E se o poder que emana de cada um de nós, se o poder do Espírito Santo emana de cada um de nós, por que nós passamos por momentos e circunstâncias na nossa vida que parece que a nossa oração não tem valor, parece que a nossa palavra, parece que quando nós liberamos uma palavra, o céu não está vendo, o Senhor não está vendo? Por que nós passamos por situações que nós precisamos intensificar nas orações, e tem momentos que parece que as coisas não acontecem? E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, desentulhando os nossos poços,
mediante a palavra de Deus de Gênesis capítulo 26, que nós vamos ler aqui. O inimigo, ele sabia, meus irmãos, que nós seremos esse manancial, porque o Senhor Jesus deixou bem claro que nós somos esse manancial que vai fluir do nosso coração, que vai fluir do nosso interior. Mas existem circunstâncias da vida que às vezes o inimigo das nossas almas, porque Satanás, que significa acusador, ele é o inimigo das nossas almas. Ele tenta e tentou desde o começo, através do pecado, distorcer e deformar a nossa alma, porque o pecado deforma a alma humana. O pecado gera divisões, o pecado gera ciúmes, o pecado gera angústia, o pecado gera ressentimento. E é muito difícil que, se nós estivermos tomados por ressentimentos, é muito difícil a gente deixar o amor de Deus e a compaixão nos levar a abençoar alguém. Às vezes, não sei se já aconteceu com alguém aqui, você está mal, você está num dia mal, você está numa semana mal. E você consegue num dia mal, numa semana mal, se não for pela fé e pelo Espírito, orar por alguém? Abençoar a vida de alguém? A despeito de que nesses dias, como eu falei, nós nos movemos pela fé e não por sentimentos, nós não somos almáticos, mas nós somos espirituais. Nós calamos a nossa alma e nós dizemos para nós mesmos, a despeito de qualquer situação, nós vamos fazer aquilo que tem que ser feito no Senhor. O salmista Davi pregava para a alma dele: alma, espera no Senhor, eu ainda o louvarei. Permanece confiando, permanece na posição. Porque existem situações, como eu disse, o pecado um dia deformou a nossa alma, mas a obra do Espírito Santo vai nos curando. A obra do Espírito Santo vai corrigindo aquilo que o pecado fez e vai nos deixando mais parecidos com Jesus, até nós nos tornarmos a estatura do varão perfeito, ou seja, até nós nos tornarmos em caráter e identidade muito parecidos com Jesus, iguais a Jesus. E esta é a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. E a grande luta e o grande desafio e a nossa grande rotina espiritual é que o inimigo, através das situações da vida, ele vai tentando parar aquela fonte daquele rio que é para jorrar vida. Porque tudo que o Senhor faz na nossa vida, tudo que o Espírito Santo faz, o fruto do Espírito, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, tudo isso é para abençoar a vida do próximo. É para ser fonte de vida na vida de alguém. E o Espírito Santo, ele opera dessa forma nas nossas vidas. Mas o inimigo, ele tenta, através das circunstâncias da vida, colocar pedras, entulhos, que vão tapar aquela fonte, a fonte da alegria, a fonte da nossa esperança, em várias situações. E eu até queria abrir um parênteses aqui, para falar com os pais, você que é pai de criança, pai, mãe de criança. Toma cuidado para não entulhar os poços e as fontes dos corações dos seus filhos. As fontes da alegria, porque o inimigo usa muito, e muito também na infância. Tenta entulhar planos, projetos, expectativas, bênçãos, ministérios, chamados. A Bíblia diz que o menino Samuel estava lá com Eli, enquanto ele dormia, ele ouvia a voz de Deus. E Eli poderia repreender ele, e Eli poderia falar que aquilo que ele estava ouvindo não partia do Senhor, mas Eli teve um discernimento espiritual, e ele disse: Samuel, quando você ouvir de novo, diga a ele, fala que o teu servo ouve. Às vezes os nossos filhos estão tendo direcionamentos de Deus que nós não estamos entendendo, e nós como pais precisamos estar espiritualmente preparados para onde o Espírito Santo está instigando o coração do meu filho e da minha filha, e dos meus netos e das minhas netas. Para onde o Espírito Santo está instigando o coração dessa criança, para grandes coisas, para grandes projetos, para grandes realizações e para grandes obras, e dessa forma nós não entulhamos esses corações ainda pequenos. Você que é pai de jovem, adolescente, não deixe que o inimigo também entulhe o coração desses jovens e desses adolescentes com pecado, com situações, com relacionamentos, com frustrações, com aborrecimentos, com situações mal correspondidas. Você como pai, você como mãe, você é guardião espiritual dessa casa, você é o intercessor dessa casa, você precisa saber o que está acontecendo nessa casa. Para que o inimigo não venha sabotar a história dos nossos filhos, a história da próxima geração. Acompanhe o que está acontecendo, as amizades, os namoros, as redes sociais, esteja próximo. O que está vendo, o que está deixando de ver, do que está se alimentando, o que não está se alimentando, porque se nós não tomarmos cuidados, o inimigo vai entulhando os poços dos corações dos nossos filhos. E antes de entrar na palavra aqui, o meu amigo Laércio está ali, e vai me ajudar a fazer uma ilustração. Tudo que eu vou falar hoje, irmãos, é a respeito da palavra de Deus.
desentulhando os nossos poços. Eu estou aqui com um balde carregado de entulho, um pouquinho de entulho, 2, 3 quilos. Mas imagina a minha situação aqui se eu conseguir ministrar nessa noite carregando esse balde por onde eu for. Então eu vou pregar carregando esse balde, ele poderia estar até mais pesado, talvez um pouquinho mais de entulho. E aí vamos tirar o Ismael, vamos colocar um pregador famoso para pregar aqui, mas se ele estiver carregando esse balde de entulho, como que vai ser a ministração? E aí nós vamos pegar a Fabi aqui, todo o ministério de louvor, e vamos dar um balde desse de entulho para cada um deles, e vamos falar, a partir de hoje, em cada culto, você vai ministrar o louvor com esse balde, segurando esse balde, ou um balde desse de cada lado cheio, carregado. Ou então talvez você está tentando reconstruir o seu casamento, o seu lar, mas você está da mesma forma carregando um balde desses. Você está tentando construir uma carreira profissional, você imagina o presidente da sua empresa, andando o dia inteiro com um balde desse, como que ele vai chegar no final do dia? Eu estou aqui há 2 minutos, estou começando a cansar. Não vou aguentar 5 minutos com esse balde na mão aqui, daqui a pouco eu vou pedir água. Imagina quantas coisas nós queremos construir, mas é possível construir carregando um balde desse aqui? O que tem nesse balde aqui, irmãos? Nesse balde aqui estão as pedras, as pedradas que nós recebemos da vida, e que ao invés de entregarmos para o Senhor, e que ao invés de deixarmos para trás, nós vamos colocando dentro do balde e vamos carregando. Nesse balde aqui estão as frustrações que nós passamos, as portas que se fecharam, as traições, as calúnias, que ao invés de você entregar para o Senhor e confiar nele, e esperar o melhor dele, você foi guardando, você foi ajuntando. E às vezes a gente chega a um estágio da nossa vida onde o balde está pesado demais. Mas para mim esse balde aqui é muito fácil de resolver. Eu vou devolver para o meu amigo Laércio, e ele vai levar lá para fora, e nós vamos colocar o entulho no lugar dele. Mas o que o Espírito Santo colocava nos nossos corações ao longo desta semana, quantos entulhos espirituais nós estamos carregando com a gente sem perceber. Quantos entulhos emocionais nós estamos carregando com a gente sem perceber. Quantas pessoas estão vivendo hoje, 2025, trazendo consigo no seu balde pedras que receberam há 5, 10, 15 anos atrás. Quantas pessoas estão hoje conduzindo a sua família baseada em relacionamentos que já terminaram há muito tempo e ainda assim continua trazendo para hoje, para uma situação de hoje, a mesma referência que tinha lá atrás. Deixa eu dar uma dica para você aqui, um parênteses. A Bíblia diz que o ciúmes é um espírito que tem que ser repreendido. E às vezes o espírito de ciúmes é um espírito que tem uma legalidade em relacionamentos passados quando nós nem conhecemos Cristo. Que nós, como a gente aprende no Encontro Vida Vitoriosa, não nos arrependemos apropriadamente, não entregamos, não viramos a página. Existem situações que nós podemos vir a passar, de coisas muito passadas. Existem pessoas que não têm coragem de dar passos no seu trabalho, porque um dia lá atrás foi dar um passo e a porta se fechou, ou recebeu um não, ou foi frustrado em alguma situação. E o problema não são as frustrações. O problema não são as pedradas que você recebe, o problema é você deixar essa pedra no seu balde. Porque isso entulha aquilo que Deus tem para nossas vidas. E essa fonte, à medida que ela vai ser entulhada, ela deixa de jorrar. Os poços são fontes escavadas para jorrar água, onde se emana e se libera vida. Um poço que jorra água limpa é uma fonte de bênção na vida de todos que têm acesso a ele. Este tem que ser o meu e o seu coração. Um poço que jorra água limpa para a vida, que abençoa, que flui, que é um canal de bênção por onde passa, que jorra alegria, que jorra paz, que jorra bondade, comunhão com o Espírito Santo. Os poços são a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos corações, que o inimigo luta deliberadamente para entulhar, literalmente encher de entulho para obstruir o fluir da vida a partir de nós. A vida do Senhor na terra, ela flui a partir de nós, a partir da minha e da sua vida. Se você puder abrir suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo 26, nós vamos ler juntos aqui, dos versículos 15 ao 22. E o Senhor tem trago essa palavra para os nossos corações nesta noite, não é para carregar peso, não é para nos fazer voltar ao passado, é para limpar o nosso coração, completamente, nos fazer desapegar de todo peso, de todo jugo,
que nós não precisamos carregar ao longo da nossa vida, porque Cristo nos libertou. A Bíblia diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Eu vou ler a partir do versículo 15. Ou melhor, eu vou ler a partir do 12, tá? Só para a gente entender um pouco melhor a história. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Existia uma bênção que estava sobre a vida de Isaque. E essa mesma bênção espiritualmente, ela está sobre a mim e sobre a sua vida. A Bíblia diz que a todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos pela fé, segundo a promessa. E essa mesma bênção está sobre as nossas vidas. Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Aqui é a ação do inimigo na tentativa de entulhar aqueles poços, de encher de terra. Aqui é a tentativa do inimigo de frustrar um povo e de impedir, de roubar daquele povo que eles vivessem as promessas de Deus, aquilo que Deus já tinha liberado sobre a vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. Uma tentativa frustrada do inimigo. Falei dos filisteus. Os filisteus é uma representação dos inimigos de Deus no Antigo Testamento, que para hoje nós não trazemos para as pessoas, nós sabemos que são inimigos espirituais. Situações espirituais que se levantam contra a nossa casa, contra a nossa família, para impedir que nós avancemos sobre aquilo que já está liberado, que Jesus já conquistou na cruz para mim e para você. A sua vitória, ela já foi cravada na cruz. A salvação da sua casa, como nós declaramos aqui, já foi cravada na cruz. A cura, a liberdade, a paz, a alegria, que são promessas de Deus para as nossas vidas, já foram cravadas na cruz, seladas na cruz, definidas na cruz e não tem volta. Está sobre as nossas vidas, está sobre você. Você está debaixo dessa verdade e ninguém vai roubá-la. Ainda que muitos inimigos tentam entulhar os poços da sua vida e da minha vida, disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que chamaram seu pai. Existe na vida de cada um de nós uma responsabilidade espiritual de enxergar quais poços da nossa vida foram entulhados, e nós precisamos ir lá cavar e desentulhar cada um desses poços. Nós temos a responsabilidade de não aceitar as sentenças e as circunstâncias da vida como ponto final na nossa vida. Nós não podemos colocar um ponto final aonde Deus e o céu não colocou um ponto final. Se o céu não colocou um ponto final na sua história, você também não coloque. Se o céu não disse que não haverá cura, então você não pode dizer que não haverá cura. Continue lutando, continue orando, continue escavando esses poços. Continue jejuando e buscando pelos seus filhos, pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, pelo seu casamento, pelo seu ministério, pela sua carreira, pela sua saúde, por tudo que é bom que Deus tem colocado nas tuas mãos. E tudo que passa disso é mentira. Se Deus não disser que é uma estação de portas fechadas, não é uma estação de portas fechadas. Manda o seu currículo e vá atrás do emprego, porque é a estação de portas abertas. Como eu disse, eu não vi na Bíblia nenhuma pessoa que se posicionou em Deus e se humilhou e buscou a face de Deus que não teve resposta. Se você encontrar, depois você me mostra. Mas eu te garanto que não tem. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor não serão confundidos. Eu estou falando de mim e de você. Continuando no versículo 19: cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos nesta terra. Nós estamos vivendo uma estação de cavar os poços, até a gente encontrar o Reobote, o qual nós vamos dizer: agora nos alargou o Senhor e nós vamos crescer, agora nós vamos avançar, agora nós vamos viver tudo aquilo que o céu tem para as nossas vidas, sem abrir mão de nada.
A Bíblia diz que quando o povo de Deus saiu do Egito, o Senhor falou: ninguém fica para trás. Nada daquilo que Deus liberou vai se perder. Se o Senhor, a vitória do Senhor na nossa vida é uma vitória completa, completa, completa sobre você e sobre a sua casa. Continuando aqui, a bênção na vida de Abraão, de Isaac, despertou a ira dos seus inimigos. E o inimigo tentou, e nós sabemos que o inimigo tentou desde a criação do mundo. Isto não é novidade para ninguém, o inferno te odeia, e glória a Deus por isso, porque o seu lugar é no céu. O diabo continua sendo o diabo, as situações continuam sendo as situações, mas Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. O trono do nosso Pai está sobre toda enfermidade, está sobre toda calamidade, está sobre toda dissensão. Nós não temos medo dessas situações. Nós partimos para essa batalha da posição de vitória. Nós partimos da posição de filho, da posição daquele que é abençoado. Mas esse texto ele nos ensina que em todas as áreas onde nós não mantemos o cuidado e a atenção, pode ser entulhados pelos nossos inimigos, pelo inimigo da nossa alma. O inimigo vai tentar até o último dia entulhar os poços do seu coração, para te fazer desanimar e perder a esperança em alguma área. E talvez você chegou aqui hoje desesperançado sobre alguma área da sua vida, e você vem falando: Senhor, eu tenho cavado tantos poços, eu tenho tentado de tantas maneiras, eu tenho participado de tantas coisas, mas eu ainda não vi as águas fluírem como eu gostaria. Mas eu ainda não vi essa fluidez que o Ismael está falando. Eu ainda não tenho sido um instrumento de bênção na vida das pessoas. Eu ainda não tive para mim, eu ainda não coloquei a máscara de oxigênio ainda no meu rosto, para depois colocar na vida dos meus irmãos, porque eu ainda estou sufocado pelas circunstâncias da vida. O inimigo se move ardilosamente para entulhar os nossos poços e suprimir a fé na tentativa de sufocar o nosso destino profético, de herdar as promessas. Foi isso que fizeram com Abraão, com Isaac e Jacó. A promessa ela não dizia que Esther estaria como rainha, ou que Gideão estaria escondido. A promessa ela não diz respeito a uma posição, humanamente falando. A promessa ela diz respeito da sua posição em Cristo Jesus. E a nossa posição em Cristo Jesus é que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A nossa posição é que nós estamos escondidos em Deus, por intermédio de Cristo Jesus. A promessa não é se você vai ser o presidente da república, ou se você vai continuar sendo faxineiro. A promessa é que por onde você passar, você vai ser uma fonte de vida. Pessoas vão ser tocadas, abençoadas, curadas, restauradas. E todas as pessoas que passarem pela sua vida vão ser transformadas. Conheço muitas pessoas que não sabem ler nem escrever, mas que quando oram o céu se move, porque estão vivendo a plenitude de uma promessa. Conheço muitas pessoas que não são conhecidas na terra, mas são conhecidas diante do céu, e que a sua oração tem valor, e quando se posiciona, o Senhor responde, porque a promessa não diz respeito a posições terrenas. Tudo isso é muito pequeno, é processo, tudo isso são ferramentas que o Senhor vai liberar. Mas a promessa está muito acima de todas essas circunstâncias. A promessa diz respeito de vida sendo salvo a partir do seu testemunho. Somente o fato de você compartilhar a cura que você recebeu vai liberar fé para o Senhor fazer de novo. Somente o fato de você liberar o testemunho que você recebeu da sentença que foi mudada na sua vida, e você vai falar: eu tinha um testemunho, eu tinha uma sentença, eu tinha um diagnóstico, e nós oramos e o Senhor me deu outro diagnóstico. O seu testemunho vai gerar fé que vai curar muitas pessoas. E quando você libera, você está jorrando águas vivas. Se você começa a contar esse testemunho, você está jorrando águas vivas por onde você passa. E quando as pessoas chegarem para você desesperado, correndo, a calamidade, as guerras, as pandemias, as situações, você vai falar: eu já passei por isso, o Senhor nos deu a vitória, o nosso Redentor vive, se não for aqui na terra vai ser no céu, mas nós estamos com Cristo assentados nas regiões celestiais. Os que esperam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. O ladrão ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E hoje não é diferente, a nossa luta é a mesma. Pois sobre um poço obstruído a vida não flui. O nosso desafio, desobstruir esses poços para que a vida flua a partir deles. Por isso há várias pessoas que o inimigo tenta entulhar os seus poços, os seus corações, para anular a sua identidade em Cristo.
através de abusos, sentenças, palavras que tiveram no passado, antes de nós conhecermos a Cristo, o poder de anular o nosso destino profético. Mas eu quero ter uma boa notícia para te dar. Se o inimigo não te parou até aqui, daqui para frente ele não tem poder para isso. Se ele não parou a sua história até aqui, daqui para frente é que ele não vai parar mesmo. Eu não sei o que você passou, mas eu sei aonde você pode chegar através de Cristo Jesus. A Bíblia diz no livro de Isaías que Ele nos torna ministros do nosso Deus. Este é quem você é por onde você passar. Não importa quanto você tem na conta, não importa qual é o seu nome, não importa nenhuma situação, mas este é quem você é. Por mais que o inimigo tenha tentado paralisar a sua história lá atrás, por diversas situações, o nosso papel de tudo aquilo que você recebeu, de cada palavra, de cada sentença, quer seja dentro da sua família, quer seja no meio dos seus relacionamentos, quer seja no meio do seu casamento, ainda que você tenha ouvido esta semana, o Senhor hoje, Ele quer remover estas pedras, e Ele tem para as nossas vidas que nada vai obstruir o rio de Deus que flui no nosso interior, para paralisar a nossa história. Ele não vai permitir que nada paralise aquilo que Ele mesmo tem para as nossas vidas. O inimigo tenta entulhar os nossos poços. Hoje de manhã eu cito novamente, diversas pessoas que nós conhecemos, talvez uma das mais famosas que a gente conhece, a Joyce Meyer, que passou por uma vida, tem um testemunho de abuso, de sentenças, de destruição familiar, mas que o Senhor levantou para grandes lugares. E eu quero dizer para você, as áreas da sua vida que mais você tem lutado e sofrido, são as áreas onde você vai obter a maior vitória, e você vai ser autoridade nessa terra. Pode ficar descansado. Talvez você está há 5 a 10 anos procurando um emprego e as portas têm se fechado. Na hora que o Senhor abrir as portas, vai ser uma porta tão grande, que o Senhor vai te fazer sobressair sobre a sua família e sobre os seus amigos. Talvez você está cavando poços no seu ministério, e as portas têm se fechado de uma forma tão sobrenatural. Na hora que o Senhor te fizer romper, você vai se sobressair. Não tem a ver com você, não tem a ver com se sobressair, mas tem a ver com a bondade dEle. As situações onde o inimigo tentou entulhar são as áreas que o Senhor vai nos dar as maiores vitórias. O poder do Espírito Santo que gera vida, ele não flui em plenitude em corações entulhados. Então nós precisamos olhar para nós mesmos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, cada um examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe da vida de Cristo. Nós temos que ter a responsabilidade de examinar os nossos corações. A misericórdia, a compaixão, como o pastor liberou aqui, não flui a partir de um coração carregado das coisas da vida. É muito difícil a gente ter a compaixão para orar por alguém quando nós estamos tomados de ressentimento, tomados de amargura. Coisa difícil é, e a Bíblia já diz, nós orarmos pelos nossos inimigos. A Bíblia diz, morrer por alguém que merece, por uma pessoa boa, talvez até alguém morreria, mas e morrer como Jesus morreu por nós, sendo ainda pecadores. Coisa difícil nós termos uma fonte de vida, quando o nosso coração está tomado de situações dessa terra. Às vezes nós fazemos muitas coisas até mesmo para Deus, e são coisas valorosas, porém não vemos uma resposta como gostaríamos, porque podemos estar orando com o coração entulhado, adorando com o coração ainda entulhado, e pregando, mas ainda com entulhos a serem removidos. E o Senhor, Ele quer remover, e o Senhor, Ele está removendo as nossas vidas, e hoje Ele vai trazer muito mais à luz. Às vezes a gente está fazendo campanha, e buscando, e intensificando, e até jejuando, e o grande desafio ali não vai ser recebermos aquilo que nós estamos pedindo, o grande desafio ali vai ser nós entendermos o que está nos atrapalhando de alcançar aquilo que já está liberado sobre a nossa vida. Porque é isso que os entulhos fazem, nos impede de alcançar aquilo que já está liberado nas regiões celestiais sobre a nossa vida. Estamos falando de entulhos espirituais depositados pelo inimigo nas nossas almas. É impossível andarmos em novidade de vida, que significa experimentar coisas novas, no casamento, nos relacionamentos, em paz, você consigo mesmo, as melhores coisas com o coração carregado desse mesmo entulho. Imagina Jesus operando milagres por onde Ele passou, trazendo consigo a amargura, a rejeição. Imagina se Jesus colocasse ali uma inferioridade, uma autocomiseração. Eu não posso cumprir o chamado do Pai, que história é essa que eu vou mudar o mundo se eu nasci numa manjedoura? Imagina se Jesus olhasse para a origem,
As pessoas não deram um lugar, uma hospedaria para minha mãe me ter, eu nasci numa manjedoura. Imagina se Jesus ficasse com estas coisas e colocasse estas coisas, as circunstâncias acima do chamado dele, se nós estaríamos aqui hoje. Se ele colocasse as circunstâncias da vida acima da identidade dele, porque toda vez que nós colocamos as circunstâncias da vida à frente da nossa identidade, nós esquecemos quem nós somos no Pai e aquilo que está liberado sobre nós. Nós estamos diante do banquete como filhos, mas podemos chegar a situações de nos portarmos como servos ou como escravos. Isaac, ele não se limitou e ele perseverou em cavar e desentulhar até romper. O Senhor nos chama para perseverar sobre as mesmas coisas, sobre as mesmas situações, até Ele operar um milagre na nossa vida. Os sonhos que o Senhor tem colocado no teu coração, você vai lutar até o último dia da sua vida para realizar cada um deles. Não estou falando somente de coisas materiais. O Senhor tem instigado o teu coração, como Ele tem instigado o meu coração a ganhar todo o meu departamento para Jesus. Enquanto eu estiver ali, esta vai ser a minha oração. Se existe alguma situação de salvação na sua família, enquanto você respirar, continue desentulhando poços, orando por salvação, tirando aquilo que tem te embaraçado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, se não me falha a memória, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta para você, corre com paciência, até você receber do Pai a sua recompensa, o seu galardão e a sua vitória. Existe uma carreira proposta para você, deixando tudo aquilo que nos embaraça, o pecado que tão de perto nos rodeia, os entulhos que muitas vezes embaraçam os nossos corações, razões que nós não precisamos ter, ressentimentos que nós não precisamos carregar, frustrações e traumas que nós não precisamos carregar. Esvazia o seu balde nesta noite. Esvazia o balde do teu coração, limpa os poços, para você viver ainda mais a plenitude do romper do Pai. Então, como nós podemos desentulhar os poços do nosso coração de forma prática? Primeira forma, identificando todos os sofismas que nos impedem de avançar. Sofismas são enganos, são mentiras que se fazem de verdade e crescem como fortaleza nos nossos corações. O sofisma é aquela história: ninguém da sua família conseguiu, você não vai conseguir. Ninguém da sua casa fez isso, você não vai fazer. As pessoas da sua casa têm um histórico de divórcio, então isso vai acontecer com você, é por isso que o seu casamento não dá certo. Tudo isso é sofisma, é engano. Você não nasceu feliz, as pessoas da sua casa não nasceram felizes, a sua família não tem pessoa feliz, a sua família não tem pessoa próspera. Tudo isso são enganos do inimigo. A sua família, ninguém teve ministério, então você não vai ter ministério também. O Senhor vai começar algo grande a partir de você, através de você e através da sua vida. O Senhor começa uma nova história sobre a sua casa, sobre o seu lar. Creia nas verdades do Pai. Toda a área da nossa vida, onde nós perdemos a esperança, nós estamos acreditando em um engano. Então nós precisamos identificar as áreas da nossa vida onde nós perdemos a esperança. Essa frase é do pastor Bill Johnson, mas para mim é libertadora. Essa frase, ela não me deixa desistir de nada que eu creio que vai ser bom para a minha vida. Por nenhuma dificuldade, por nenhum embaraço. Quais são as mentiras que podemos ter acreditado ao longo da nossa vida, que até podem ter aparência de piedade, mas não nos deixam avançar? Existem mentiras que têm aparência de piedade. Se Jesus falasse: eu nasci numa manjedoura, eu vim de uma forma humilde, eu vim de uma forma simples, tudo isso era verdade. Mas se Ele dissesse que Ele não poderia cumprir o ministério dEle de morrer e salvar toda a humanidade, isso seria um sofisma. Sofismas são situações que o inimigo coloca até uma maquiagem, até uma perfumaria de piedade, mas que são enganos que nos impedem de avançar. O que o Pai colocava no meu coração hoje de manhã, a falsa modéstia, a falsa humildade. A humildade, na verdade, o orgulho que às vezes vem travestido de humildade e que nos impede de pedir ajuda. Quando você não pede ajuda, você não está sendo humilde, você está sendo orgulhoso, e é um orgulho travestido de humildade. Quando você não lança a mão para fazer as coisas, isso não por receio, por sabedoria, isso não é sabedoria, isso é orgulho travestido de sabedoria, com medo de falhar, com medo de não conseguir, confiando na sua capacidade. Se você deixa de fazer algo em Deus, porque você acha que você não é capaz, isso não é sabedoria, isso não é cautela, isso não é prudência, isso é orgulho travestido de sabedoria.
Porque não é a sua capacidade mesmo, não tem a ver com você mesmo. Eu venho ministrar aqui, é o Senhor que age. E a palavra fala aos corações, é o Senhor que opera, não tem nada a ver comigo, eu venho pela fé. E a mesma palavra que eu libero, qualquer um de vocês podem liberar, e o Senhor vai operar da mesma forma, porque é Ele que opera. Quando você liberar a palavra, não vai ser você que vai operar, vai ser o Senhor que vai operar, através da sua palavra, que não volta vazia. Quando você deixa de falar da palavra de Deus, do que o Senhor tem feito na sua vida, porque acha que você não é capaz, que você não tem porte, não tem nome, não tem status para isso, isto é orgulho travestido de sabedoria e de cautela, isso não é humildade. A humildade é confiar que é o poder de Deus agindo na sua vida. E quando você crê que é o poder de Deus agindo na sua vida, você crê que não há limites para o que Deus pode operar através de você. Então existem essas mentiras que têm aparência de piedade, mas que também são sofismas. Porque quando Deus chama uma pessoa, Ele conhece a sua história, Ele sabe aonde você nasceu, Ele sabe quem é o seu pai, quem é a sua mãe, Ele sabe tudo que você passou. Deus sabia que Jesus nasceu e nasceria numa manjedoura, e ainda assim Ele levantou Jesus para salvar a todos nós, Ele entregou Jesus para salvar a todos nós. Deus conhece o seu nome, o seu sobrenome, a sua história. Deus conhece os teus antepassados, porque foi Ele que formou, foi Ele que gerou desde o pó da terra. Deus sabe quem foi o teu avô, o teu bisavô, o teu tataravô, fica tranquilo. E quando Ele te chamou, Ele não colocou nada disso em conta. Ele não colocou nada disso em voga, Ele não colocou nada disso na sua frente. Ele simplesmente te chamou, te fez promessas e te liberou para avançar. E para ser uma fonte de bênção por onde você passar. Quais as áreas da nossa vida nós temos a percepção que estamos sendo sabotados e não estamos vivendo a plenitude das promessas de Deus? Não, Ismael, mas olha, Deus tem muitas coisas para mim, mas acho que Deus não tem um casamento abençoado, um lar abençoado. Deus tem muitas coisas para mim, mas eu acho que Deus não tem um ministério para a minha vida. Deus tem muitas coisas para mim, mas eu acho que Deus não tem uma carreira profissional, porque eu já tentei por tantas vezes, eu já tentei de vários caminhos, eu já tentei de várias formas. Quem somos nós para limitar o poder de Deus nas nossas vidas? Quem é o barro para contender coleiro? Quem somos nós para duvidar das promessas? A Bíblia diz, há na Bíblia mais de 30 mil promessas liberadas sobre as nossas vidas. Promessas de bênção, promessas de paz. Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de prosperar, pensamentos de dar um futuro, pensamentos de paz, e não pensamentos de lhe fazer mal. Então, se existe alguma área da sua vida que o Senhor tem instigado o teu coração, gerado desejo, gerado sonhos. Essa semana um amigo falou para mim: Ismael, o que você acha dos teus sonhos? O que você acha dos nossos sonhos pessoais? A gente precisa entregar para Deus, a gente precisa renunciar aos nossos sonhos em prol do reino de Deus. Eu falei para ele: José não renunciou aos sonhos dele, muito pelo contrário. Na hora que os sonhos dele comunicaram com o céu e que ele estava no centro do propósito de Deus, ele viveu cada um dos sonhos dele. Os nossos sonhos estão escondidos atrás do nosso propósito. Na hora que a gente se lança no nosso propósito, os sonhos vêm como consequência. Na hora que você começa a falar do amor de Deus, o Senhor te leva para vários lugares onde você nem imaginava. Aonde você tentou na sua carreira profissional, na sua vida profissional, aonde você tentou de uma forma ou de outra, realidades que você tentou viver de várias formas, na hora que você entra no centro do seu propósito, o Senhor te leva para todos esses lugares. O Senhor te abre portas, o Senhor traz pessoas, o Senhor traz relacionamentos, o Senhor traz conexões, quando você se lança no centro do seu propósito. O sonho está escondido atrás do propósito. Deus não precisa colocar nada no teu coração para tirar. Quando Deus deu Isaac para Abraão, ainda que Ele fez um desafio de fé para Abraão, Ele não tomou Isaac de Abraão. Isaac morreu. Naquele momento, Abraão sacrificou Isaac. Houve um desafio, mas se Ele deu, está dado. Sabe por que Ele deu? Sabe por que Ele colocou? Para Abraão desfrutar. A partir do momento que nós somos filhos e amigos, é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, para desfrutar. Ismael, não é pesado, não é pesado, é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. É posição de filho, é posição de desfrutar. Não vai ser um peso para você falar da obra de Deus na sua vida, vai ser um privilégio, vai ser uma bênção. As pessoas têm visto e vão ver o brilho de Deus na sua vida, e vão se alegrar através do que Deus tem feito sobre você. Então os sonhos que Deus tem colocado no teu coração, Ele quer que você viva.
Nós só vamos viver uma vez na terra. A Bíblia diz que ao homem é dado viver uma vez. A sabedoria de Deus sobre nós, como a Bíblia diz, ensina-me a contar os dias de forma que eu ache um coração sábio, é discernir as prioridades, de buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e entender que tudo vai ser acrescentado. Os sonhos que Deus tem colocado no teu coração é para você viver cada um deles. Ismael, mas o que eu tenho que renunciar? Eu tenho que renunciar aos sonhos, aquelas situações que me afastam de Deus. Pecado, sonhos baseados em pecados. E eu até falava para o amigo, olha, se uma irmã sonhar com o marido da outra irmã, tem que renunciar, está amarrado, é pecado. Se você renunciar com a carreira de outro irmão, tem que renunciar, porque está amarrado, é pecado. Agora, tudo aquilo que é propositivo, o Senhor quer que você viva. Você é um filho. Quantos de nós temos filhos aqui? Quantos irmãos têm filhos? Pais, mãe que têm filhos? Nós temos filho. Você vai levar o seu filho para a praia. E lá na praia estão todas as crianças brincando na areia, e rola na areia, a milanesa, e come milho, e toma picolé, e toma água de coco. O seu filho não. Seu filho está lá de roupa de moletom, sentadinho do seu lado. Mas e as crianças que estão brincando? Não, mas seu filho não. Você acha que Deus os trataria dessa forma? Ou você acha que Deus nos mandaria para aquele lugar que, se Deus te levasse para a praia, como que seria? Ele ia jogar bola com você, Ele ia te jogar no meio da água, Ele ia comprar um milho para você, Ele ia te dar uma água de coco, Ele ia fazer você empapuçar de tanto sorvete. Esse é o Pai que nós temos. Você sabe aonde diz isso na Bíblia? Naquele texto que diz, vós sendo maus, sabeis das boas coisas a vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu. Esse é o Pai que nós temos. Mas Ismael, eu não tenho que renunciar às minhas vontades, sim, vontade pecaminosa. Se eu levo a minha filha para a praia, ela está brigando com uma amiguinha, empurrando alguém, puxando o cabelo, eu vou falar, isso aí você não pode fazer. Se ela está indo muito para o fundo no mar, eu vou falar, no fundo você não pode ir. Tem limites, mas você está lá para ser feliz, para ser abençoado, para se divertir. Esse é o Pai que nós temos. Então qualquer área da nossa vida, aonde nós não temos vivido esta realidade, que é a realidade que Deus tem para cada um de nós, nós precisamos sondar e falar, Senhor, esta realidade, o que a Bíblia diz a respeito disto? O que a Bíblia diz a respeito de salvação sobre a minha casa? A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. É sobre esta palavra que eu estou. A Bíblia diz em Salmo 37, fui moço e agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar um pão. É sobre esta palavra que eu estou. A Bíblia diz em Isaías 65, não terão filhos para calamidade. É sobre essa palavra que eu estou. Esta palavra para mim, para minha casa. O que a Bíblia diz a respeito do meu trabalho? A Bíblia diz que o Senhor abre portas que o homem não fecha e fecha portas que o homem não abre. A Bíblia diz em Isaías 45, se não me falha a memória, eu vou à frente de você, eu vou te revelar tesouros escondidos, eu vou revelar riquezas encobertas, eu vou derrubar os portões de bronze e os ferrolhos de ferro para te abençoar. É isto que eu creio, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então qualquer área que nós temos a percepção que estamos sendo sabotados e não estamos vendo em plenitude as promessas de Deus, vai buscar na Bíblia o que Deus fala a respeito desta área. E é isso que vai ser liberado sobre você. Pecados, medos, amarguras, todos são sofismas que nós precisamos identificar que nos impedem de avançar, dos quais nós somos bombardeados todos os dias, com más notícias que nos levam a temer o futuro e questionar se realmente o melhor de Deus está por vir. Se você acorda de manhã, liga a televisão no noticiário, você vai ser bombardeado de pedras, que vai falar contra a economia, contra a sua casa, contra a sua família. Se você começa a pegar essas pedras e guarda no seu coração, você já começa o dia carregado. Continuando aqui, se buscarmos as promessas de Deus somente para esta terra, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Mas se nós negligenciarmos as promessas de Deus para a nossa experiência terrena, nós vamos perder a oportunidade de experimentar uma vida plenamente abençoada. As principais promessas são para a eternidade. O nosso galardão está no céu. A nossa recompensa está no céu. Mas se você negligenciar aquilo que Deus prometeu para a sua carreira, se você achar que não vai acontecer, você vai perder a oportunidade de viver a plenitude das promessas de Deus nesse lugar, nessa terra. Se você negligenciar as promessas que Deus tem para a sua família, você vai perder a oportunidade de ter uma família completamente abençoada, no nome de Jesus. Você vai perder a oportunidade de sentar na mesa com filhos íntegros, que desfrutam da graça de Deus,
Já estou indo para o final, já estamos avançando aqui. Mas não despreze, não abandone. E não se esqueça das promessas que Deus tem para a sua existência humana. Porque Ele quer que você viva cada uma delas. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos remover tudo o que nos embaraça e o pecado que tão de perto nos rodeia, que nos impede de enxergar e de ver essa fonte jorrando para a vida. E a segunda forma que nós tiramos esses entulhos do nosso coração, a Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, porque dele procedem as saídas da vida. Como nós guardamos o nosso coração? Fugindo de palavras que não condizem com o que a Bíblia diz. Pode até ter uma aparência religiosa, pode ter até uma roupagem religiosa. Às vezes a gente se acostuma com o sofrimento, não é? Dores crônicas, porque a gente acha que nós estamos, nós estamos pagando preço. Não, estou colhendo aquilo que eu plantei, mas se nós estamos pagando preço, o que Jesus fez na cruz? Quantas situações calamitosas a gente acostuma a viver, achando que tem uma aparência de piedade. Não, essa é a minha cruz. Irmãos, a nossa cruz é renunciar a nós mesmos, é renunciar à nossa carne, é renunciar à imoralidade, é renunciar aos ciúmes, é renunciar aos ressentimentos. É assim que nós vencemos a nossa carne. Guardar o coração para que ninguém entule com medo, com preocupações, com ansiedades, porque quanto mais limpo estiver o nosso coração, mais nós vamos ver o fluir de águas vivas e o poder sobrenatural do Espírito Santo. A capacidade de não guardar ressentimentos, de não parar na frustração, a capacidade de não deixar a incredulidade, que é a falta de fé, de esperança e a perspectiva de algo melhor, a capacidade de não deixar o nosso coração se cauterizar sem ser curado. São formas que nós guardamos o nosso coração. Por medo da dor, nós cauterizamos o nosso coração com o pretexto de não vou sofrer novamente, eu não vou cultivar uma esperança, eu não vou orar de novo, porque eu já orei, porque eu já criei, e quase aconteceu, bateu na trave, mas a porta não se abriu, eu não vou buscar de novo, eu nunca mais vou sofrer, e eu nunca mais vou passar por isso. Então por isso eu nunca mais vou me relacionar com as pessoas, eu nunca mais vou viver em família. Mas somente com o coração leve e sem pesar, nós vamos produzir os frutos na estação própria que Deus tem para a nossa vida. E para encerrar aqui em Lucas 6:45, eu vou falar de você aqui, Lucas 6:45, a Bíblia diz, do homem bom saem coisas boas, segundo o bom tesouro do seu coração. Este é quem você é. E este aqui é quem um dia nós fomos, e do homem mau saem coisas más, segundo o mau tesouro do seu coração. Das fontes do nosso coração é o que está jorrando vida ou morte. E você pode hoje mesmo pensar quem você foi até aqui, ou quem você foi no seu passado, deixar aos pés da cruz, renunciar, e pensar em quem você quer ser a partir daqui para frente. Se houver um bom tesouro no seu coração, como aquele que o Espírito Santo deposita, você vai ser um canal de bênção por onde você passar, e da sua vida vai ser coisas boas. Nós precisamos estar cheios do bom tesouro do céu, e dessa forma nós vamos ser uma fonte de bênção por onde nós passarmos. É muito fácil saber o que está em nosso coração. Quais têm sido os nossos frutos na vida das pessoas? Como as pessoas têm se lembrado de nós? As pessoas gostam de conversar com você, estar na sua companhia. Tem pessoas que a gente não consegue conversar 10 minutos. Acontece isso com vocês também? Às vezes tem pessoas que são até próximas, amigos, mas você começa a conversar, está ali conversando 5, 10 minutos, do ambiente de trabalho, na família, começa a falar mal de um, começa a criticar o outro, começa a falar mal disso, você sai carregado, você sai pesado. Nós não somos essas pessoas, nós não seremos essas pessoas. Os nossos frutos na vida das pessoas vão ser frutos de bênção. Nós temos sido essa fonte de vida porque Jesus disse que os que crerem do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando as pessoas provam da nossa vida, têm sentido o gosto de Jesus, a ternura, a bondade, a mansidão, a alegria, o encorajamento, o conforto, a edificação, aquilo que você tem compartilhado nos grupos, nas redes sociais, tem edificado? Você tem sido uma fonte de bênção, você tem sido instrumento de Deus naquele lugar? São as fontes que estão jorrando de dentro de você, porque a boca fala que o coração está cheio, é o que diz a palavra. Nós também não podemos ser entulhador de poços dos nossos irmãos. Há pessoas que ainda vivem somente como servos e não como amigos, e por isso se cobram excessivamente e se colocam sobre si cargas e jugos que Jesus não colocou. Nós não precisamos carregar aquilo que Jesus não tem para que nós carreguemos.
Assim como Isaac, nós somos capacitados a desentulhar os poços de muitas gerações, para vivermos os propósitos que o céu liberou sobre as nossas vidas. É impreterivelmente necessário desentulhar os nossos poços e continuar cavando e cavando até nós vermos esse romper. Em Efésios 1:3, e aqui eu encerro, quem tem a promessa é capacitado pelo Espírito Santo, e é esse Espírito que nos capacita pela fé a continuar avançando. O Senhor permitiu que você chegasse aqui hoje, para entender quais pedras foram colocadas nos poços do seu coração esta semana, esse mês. Algumas pedras foram colocadas nos poços do meu coração essa semana, e eu orei e falei: Senhor, eu não aceito, eu renuncio, eu abro mão, eu não vou guardar ressentimento sobre essa situação. Algumas pedras foram colocadas de palavras que você ouviu, de situações que você passou, de contexto que você passou, de injustiças que você passou, mas a decisão é sempre nossa, se nós vamos deixar ela lá, ou se nós vamos removê-la, remover completamente, para viver tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, no nome de